Muito bom dia, igreja. É muito bom poder estar aqui. Alguém me perguntou se eu estava nervoso. Eu estava tremendo, desde a hora que eu acordei hoje, porque eu vinha pregar hoje. Mas é uma alegria ter essa oportunidade de poder compartilhar com cada um de vocês, de poder contar das bênçãos do Senhor e de podermos ver aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. E nos levar realmente a pensar nos benefícios de andarmos na luz. Antes de começar, eu gostaria de agradecer muitíssimo também, porque desde que chegamos da África, há mais ou menos 10 anos, o Senhor tem nos abençoado muito, porque temos uma igreja. E uma igreja que ora por nós, uma igreja que está conosco, uma igreja que onde estamos o tempo todo está preocupada conosco. E nós deixamos nossa casa na África, e nossa casa era muito bonita, muito agradável. E sabe de uma coisa, nós chegamos aqui há 10 anos, e há 10 anos, quando nós chegamos, nós nos sentimos como refugiados. E nos sentimos como estrangeiros na sua própria terra. Porque nós não tínhamos casa, e nós tivemos boas casas, mas não era a nossa própria casa. E o tempo todo nós estávamos orando e dizendo: Senhor, nós queremos comprar a nossa casa, a nossa própria casa. E, sabe de uma coisa? Não deu, não compramos. Então não foi tão fácil assim. Mas o ano passado, agora em outubro, nós estávamos orando e falamos: Deus, nós não vamos mais pedir uma casa. Se o Senhor quiser nos dar, o Senhor nos dá. E o tempo do Senhor, nós vamos aceitar o presente do Senhor. E naquela mesma semana, nós saímos na hora do almoço. E por um acaso, nós chegamos num lugar. E nós falamos: vamos ver aquela casa que nós tínhamos visto há muito tempo atrás. E eu liguei para o dono e ele falou: pastor Maurício, já vendi. Eu falei: não era nem para ligarmos. Mas naquele mesmo lugar, nós encontramos uma outra casa igualzinha, no mesmo condomínio, e nós fomos lá ver, e aquela casa estava à disposição. E no dia seguinte, nós fomos ao banco para um financiamento, e o financiamento do banco não era tudo o que nós queríamos. E sabe de uma coisa? Nunca o financiamento do banco é tudo o que nós queríamos. Nós sempre queremos mais. E era então muito a menos do que o que nós precisávamos. E lá na conversa, a gerente do banco disse: mas pode ser que o banco consiga emprestar um pouco mais. E nós falamos, e ela falou: mas isso é só um milagre. Porque isso demora às vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano, para poder sair essa verba para esse empréstimo um pouco maior. Mas nós falamos com ela e ela falou: olha, mas o Senhor vai orar e eu vou orar e nós vamos orar e talvez Deus vai fazer um milagre. Nós saímos numa terça-feira à tarde do banco e quando nós chegamos em casa, nós paramos aqui de volta na porta da igreja e nós oramos uma oração muito simples. E falamos: Senhor, se é da Tua vontade, nós queremos. E sabe o que aconteceu? No outro dia, a gerente ligou e falou: um milagre passou. Aquilo que eu falei que ia ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, foi ontem à tarde. Ontem à tarde o banco liberou tudo o que vocês queriam e tudo o que vocês precisavam. Então nós ficamos muito contentes e não tínhamos nem tempo para comemorar. Nós estávamos passando por outros problemas e de repente, 2 dias antes do Natal, nós estávamos no banco e assinamos toda a papelada. E um dia depois que terminamos aqui o Impact, agora em janeiro, nós fomos e recebemos a chave. E vocês não imaginam como eu estou branco, todos os dias. Todos os dias eu estou grato ao Senhor, mas cada dia minha roupa está mais branca, de pó, de poeira, de cal, de gesso. Nós estamos pondo gesso na casa e essa semana nós começamos a pôr o piso. E eu realmente queria compartilhar com vocês e dizer muito obrigado. Muito obrigado por vocês que oraram por nós, pelo sonho que nós tínhamos. Eu não sei onde está minha esposa, mas se você olhar para a minha cara da minha esposa, ela está radiante, ela está muito contente, porque Deus fez um milagre
nas nossas vidas. E como é bom nós andarmos e vermos Deus fazendo coisas. E Deus realmente voltando para o ponto de que, muito obrigado a vocês, que vocês foram igreja conosco, em continuar conosco. E dizer, sim, nós vamos orar. Sim, nós cremos de que Deus vai dar a resposta da tua oração. Muito obrigado por vocês terem orado. Hoje, nós vamos compartilhar como andando na luz. E o que Deus nos ajuda na nossa vida cristã a vermos os benefícios de andar na luz. E porque quando nós estamos num ambiente um pouco mais escuro, nós não vemos nada. Eu saí aqui agora e tudo estava escuro atrás e eu saí tropeçando, todas as cadeiras. Então, quando alguém acende a luz, então você começa a ver um pouquinho mais. E o que 1 João 1,5 fala é de que Deus é luz. Então, meu texto de hoje é 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. Você aqui pode abrir sua Bíblia, mas também pode ver aqui na tela. E a palavra de Deus, na linguagem revista e atualizada, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você para nesse último versículo, versículo 7, esses são os meus 3 pontos de hoje. Quando você tem luz, quando alguém acende um pouquinho mais a luz, você começa a andar com Ele na sua luz. E andando com Ele na sua luz, e depois você começa a ter comunhão uns com os outros, e você começa então a ser purificado por essa luz. Essa é a mensagem que temos, começa o apóstolo João dizendo, esta é a mensagem que temos, e às vezes é difícil não ter luz. Eu vivi na África e não tínhamos luz por 10 anos. Então, só 10 anos não tínhamos luz. Então, por 10 anos não tínhamos luz. E andando no meio da tribo e andando no meio das vilas, a cena mais triste era ver crianças chorando no final da tarde. Eu tenho uma foto muito bonita que eu recebi essa semana de crianças africanas. Então, quando você vê crianças contentes é uma coisa, mas quando você vê essas mesmas criancinhas chorando é outra história. Mas a cena mais difícil é você ir andando no meio da tribo e você ver uma criancinha andando lá no meio da tribo e essa criancinha ela vai lá com uma pazinha de lixo. E essa pazinha de lixo vazia, ela chorando, você não entende o porquê ela está chorando. E sabe por que ela está chorando? Ela está chorando por causa que ela estava brincando e no meio da brincadeira ela esqueceu de cuidar do fogo e o fogo apagou. E o fogo lá na casa dela, a fogueirinha pequena que ela tinha lá no cantinho da casa, lá na cozinha, apagou. E agora já é meio da tarde, os pais não estão, e aquela criança era responsável em manter o fogo e ter a água já esquentando para a comida quando os pais chegassem, e ter o fogo que vai ser também a única luz da casa quando a noite chegar, e o único calor da casa quando o frio da noite chegar. Então aquela criança, ela se desespera, porque a única fonte de luz, a única fonte de calor e a única fonte de fogo para eles terem comida, apagou. E ele sai andando realmente desesperado, em prantos, e ele vai chorando, pedindo para as pessoas, casa em casa, me dá luz, porque eles misturam fogo com luz, é a mesma coisa, eles falam light, e não é em inglês a língua lá, mas a palavra em Fang para fogo e a palavra em fogo e em Fang para luz é a mesma, é light. Então ele vai pedindo luz. E quando as pessoas dizem, não vou te dar uma brasa porque você estava brincando,
E os adultos, eles são muito duros com as crianças. Eles dizem, não vou te dar porque você estava brincando. Não vou te dar porque eu sou inimigo da tua família. Não vou te dar porque você tinha que ser mais responsável. E às vezes, então, aquela criança passa andando toda a vila procurando alguém que possa dar uma brasa. Então, a cena mais triste para mim na África é ver uma criança chorando, pedindo luz. E ninguém dá luz. E depois, então, de várias casas que ele vai, alguém, então, se compadece e dá uma brasa. E você pode ver a cena mais alegre do que em ver uma criança saindo correndo com uma brasa na mão. Hoje eu vou imitar o pastor Eduardo, né? Correndo para lá e para cá, tal, no dia dos... Então, correndo com uma única brasa na mão, mas aquela única brasa na mão é a luz que ele estava precisando. E para nós é tão fácil, para nós talvez nós só diríamos, compra fósforo e distribui na aldeia. Então alguém veio dos Estados Unidos e falou, não, nós vamos comprar um gerador para pôr na aldeia inteira, para essa aldeia ter luz. Mas às vezes essa luz não é um gerador. Essa luz que ele está precisando não é apenas uma pessoa, alguém que vai distribuir fósforo, ou velas, ou querosene, ou lâmpadas, ou lamparinas. É alguém que venha e dê a ele o que ele está precisando naquele momento. E às vezes nós somos assim. Nós precisamos ver a resposta de Deus para aquele momento. Então, quando o apóstolo João volta para acender, e Deus é luz, e não há nele trevas algumas, eu estava pensando de que nós precisamos ser estes que acendemos a luz para o mundo. Acendemos a nossa luz para o mundo. Não é só simplesmente dar uma brasa, mas é ser luz no mundo em trevas. Então, hoje o título da minha mensagem é Acende a luz, por favor. Acende a luz, por favor, aonde você está. Acende a luz, por favor, no escuro onde nós estamos indo. Porque com a luz eu posso ver. Com a luz eu tenho os benefícios de poder caminhar sem machucar. Pois a partir de agora eu vou andando na luz e consigo ver. E o meu primeiro ponto é de se andarmos na luz, o que significa? Quais os benefícios? Andar na luz é viver na luz, é a caminhada da nossa vida cristã, é a caminhada do nosso dia a dia. Nós precisamos voltarmos e dizer, sim, eu estou andando na luz. Quando? Dia a dia. E talvez na nossa caminhada no nosso ano, o ano só está começando, começa terça-feira. Talvez você precisa ser desafiado a dizer, este ano eu vou simplesmente andar na luz. E andar na luz significa ir acendendo a luz. Acendendo a luz, apertando o interruptor na vida de pessoas que estão ao meu redor. Acendendo a luz aonde eu estou. Acendendo a luz aonde eu estou indo. Acendendo a luz aonde eu estou vivendo. E para isso, o primeiro benefício de acendermos a luz, de vermos Deus que é luz, ele é o benefício para nós mesmos. E o apóstolo João, ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, a primeira coisa, se andarmos na luz, nós vamos ver. Então nós vamos ver Jesus, nós vamos ver, se porém andarmos na luz, nós vamos ver a salvação e o que ele fez na minha vida. Vejo a transformação da cruz, vejo o que mudou em mim, uma viagem para dentro de mim mesmo, vejo a mim mesmo. Com a luz do Evangelho, com a luz de Deus, eu começo a ver a mim mesmo, o que passou na minha vida, como Deus me salvou. E olho e vejo os resultados, porque então quando eu estou na luz, eu vejo o caminho aonde estou indo. A palavra de Deus lá em Salmos de 119, 105 diz, o Senhor, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Então, eu sempre falei que era luz para o meu caminho. E a palavra de Deus não é luz para o meu caminho, é luz para os meus caminhos. Todos eles. Aonde você for, essa lâmpada, a palavra de Deus, vai ser luz para os teus pés e para todos os teus caminhos. Eu vejo, então, também o poder de Deus com a luz. O poder de Deus renovando a minha vida, renovando as baterias para continuar, ter luz brilhando e mesmo em meio às noites escuras, dizer, Senhor, e mesmo nas horas difíceis que todos nós passamos, dizer, Senhor, mostra-me a tua luz. Porque cada um de nós passamos momentos em que dizemos, Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, eu não consigo ver. E cada um de nós precisamos voltar e dizer, Senhor, mostra-me a tua luz. Senhor, eu quero ver Jesus. Então, o primeiro passo, o primeiro benefício de termos luz é vermos Jesus. Vermos Jesus aonde? Em nós mesmos. Vermos Jesus trabalhando em nossas vidas, ver Jesus trabalhando em nosso viver. E a Bíblia, ela continuamente ela fala de que a tua luz será como o sol do meio-dia, que você vai ser luz para os gentios, que romperá a tua luz, que nós andarmos como filhos da luz. Então é um desafio para nós, de que todo o tempo nós temos que estar andando como os filhos da luz. Nós temos que, quando eu vejo Deus, eu vejo a sua salvação em minha vida, e é claro, então eu vou estar vendo Deus o tempo todo. Então, em nenhum momento nós vamos estar às escuras. A nenhum momento nós vamos estar como aquele menino andando de um lado para o outro. E às vezes nós mesmos cristãos e mesmo andando com o Senhor, nós nos vemos, às vezes, desesperados, angustiados, como se fôssemos um menino no meio da tribo, dizendo, e agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Então, pensar de que nós já temos luz e o Senhor está o tempo todo iluminando os nossos caminhos, para que nós simplesmente andemos nele. A segunda coisa que o apóstolo João fala é de que se andamos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, o segundo passo é de que eu vejo os outros. Eu vejo outros ao meu redor. Eu não fico apenas olhando para mim mesmo, eu não fico apenas na introspectiva, olhando para dentro de mim mesmo, olhando só para os meus problemas, mas com a luz eu consigo ver outros. E com a luz eu consigo ver outros muito além de não só esbarrar nos outros, mas até desviar dos outros. Desviar de outros. Mas o tempo todo nós às vezes estamos desviando das pessoas. Então quando eu tenho comunhão com Deus, eu também tenho comunhão com outros. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Ser estes que têm comunhão com outros não é apenas ser amigo de todos, não é apenas ir além, e ser a pessoa que está ali para dar a mão para os outros. Está ali para pôr a mão no ombro, de oferecer a mão, o ombro para que outros chorem. Ser sem precisar explicar o porquê. Sem precisar explicar a razão por que ele está chorando. Ter comunhão com outros é ir além e ser o abraço de Deus para aquela pessoa que está do teu lado. Ser o abraço de Deus, como fizemos quase agora. Quando paramos e oramos e abraçamos pessoas, ser este abraço de Deus. E às vezes nós estamos tão relapsos, que ao invés de acendermos a luz para a pessoa que está ao nosso lado, nós somos os que apagamos a luz. Os que viramos as costas. Os que não estamos nem aí. Ó irmãos, se Deus é luz,
e nós andamos na sua luz, nós também temos que andar com outros. Nós também temos que manter comunhão uns com os outros. E sim, dia a dia, estarmos interessados. E sim, dia a dia, estarmos acendendo a luz na vida de outros. Às vezes nós somos muito egoístas e nós somos aqueles que só queremos receber. Nós queremos receber ajuda, nós queremos receber abraços, nós queremos receber apoio, nós queremos receber oração. Então nós precisamos voltar e dizer, nós estamos prontos também para dar. Prontos também para pensar no outro. E não é dar, quando nós falamos em dar, não é porque você tem que ter, mas dar aquilo que você é. Dar quem você é, da maneira como você é. Você se dar a outros. Estar parado, às vezes, mudo, sem falar nada. Mas estar parado ao lado de outro. Então, o desafio, nesse segundo ponto, de manter comunhão, é estar pronto a se oferecer. Não é simplesmente oferecer aquilo que você quer dar, talvez o teu chinelo velho você quer dar, mas oferecer você. E não apenas oferecer aquilo que você pensa que o outro precisa, mas você está pronto para entender o que o outro precisa. Às vezes nós estamos querendo dar chinelos e as pessoas estão precisando de camiseta. Às vezes nós estamos prontos para dar um abraço, ou dar conselhos quando a pessoa está precisando só que alguém ouça. Então nós temos que ser esses que estamos prontos para dar aquilo que o outro necessita, não apenas aquilo que eu quero dar. Então nós temos que ser diferentes daquela propaganda que a pessoa fala, posso pedir alguma coisa, e a pessoa começa a oferecer, você quer um chá, você quer uma bala, você quer um café, você quer um leite, você quer uma informação, e a pessoa só queria uma informação. E aquela propaganda é muito inteligente, que vai dizer, a pessoa não deixa o outro falar o que ele precisa, o que ele quer. Então vai oferecendo, você quer bolo, você quer água, você quer a mesa, você quer uma estante. Então nós temos que ser aqueles que acendem a luz, mas acendem a luz também ouvindo o que o outro está precisando. Também ouvindo aonde está o outro. E há momentos que a única coisa que nós precisamos é um amigo. A única coisa que nós precisamos não é conselhos, a única coisa que nós precisamos é de alguém que diz, eu sou teu amigo. Então, cada um de nós precisamos ser desafiados a isto. Cada um de nós precisamos ser desafiados a sermos estes que estamos prontos a ser aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro necessita, aquilo que o outro espera, não simplesmente aquilo que eu quero. Agora, em janeiro, nós trabalhamos com o Impact, com os estudantes do Impact aqui, e mesmo com os nossos jovens, nós tivemos a oportunidade de ir à rua, e muitos dos nossos próprios jovens, era a primeira vez que eles estavam indo evangelizar na rua. Então imagina que nós estávamos indo à rua, e nós falamos, você vai e você só dá um cartãozinho, e um cartãozinho com um chocolate. Então nós estávamos só dando um chocolate para a pessoa. Mas desse chocolate, dizer de Jesus, dizer porque você é amado, e falar porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, e dizer isso para as pessoas. Então era muito bom ver nossos jovens no meio da rua, em vários bairros ao redor da cidade, falando de Jesus. E algumas pessoas, eles pararam, e aquilo que aquela pessoa precisava, e o que aquela pessoa queria era uma oração, no meio da rua. Você fala, cara, orar no meio da rua, mas aquilo que era a necessidade daquela pessoa naquela hora, que alguém abraçasse e que alguém orasse por ela.
Depois, então, nós vimos que eles foram, e quando eles voltaram e evangelizaram e contaram, eles acenderam a luz para tantas pessoas. Em uma das igrejas que nós já tínhamos ido o ano passado, o pastor conversando comigo, ele falou: pastor Maurício, nós temos 4 novas famílias na nossa igreja. Uma igreja pequena com 4 novas famílias que foram evangelizadas o ano passado. E elas estão firmes hoje conosco, porque alguém acendeu a luz para elas. E mesmo nessa semana que estávamos evangelizando, nós vimos então que em várias reuniões à noite, nós tínhamos pessoas chegando, porque foram encontradas no meio da rua, da maneira como elas estavam. E depois nós tivemos nossos adolescentes que foram a Pindamonhangaba, nós tivemos várias pessoas que foram em viagens missionárias de curto prazo, e aonde eles foram, eles estavam mostrando o Evangelho, alcançando pessoas. Eu tenho 2 fotos da Fernanda Cursino, ela trabalha lá no infantil, e ela foi agora em janeiro, no meio de janeiro, ela estava no Equador. E lá no Equador, depois de 1 ano do terremoto do Equador, as casas destruídas, as vilas destruídas, e eles foram simplesmente fazer consultas médicas. E eles passaram 2 semanas fazendo consultas médicas, odontológicas, eles passaram 2 semanas, apenas 2 semanas, mas naquelas 2 semanas eles estavam mostrando do amor de Cristo a pessoas. E a Fernanda é essa do lado de lá, junto com a missionária Josi, lá do Equador. E a Fernanda, então, ela voltou dizendo: foi um desafio para mim entender de que as pessoas precisam de Jesus. E de que muitas vezes nós estamos perto delas e não falamos nada. E às vezes, ela falou: eu sou tímida e muitas vezes eu não vou falar. Mas ela falou comigo que agora então ela entendeu de que sim, nós podemos falar. Uma outra moça da nossa igreja que estava agora em janeiro numa viagem missionária é a Kessia Kraft. E a Kessia foi ao Haiti. E lá no Haiti, ela tinha também 10 dias só no Haiti, e ela viajou das estradas emburacadas do Haiti, todo um país que só viu destruição nos últimos 5 anos, um país onde tudo está destruído, mas onde as pessoas estão necessitadas de muitas coisas. E a Kessia foi trabalhar em 2 orfanatos, uma semana num e outra semana no outro, com uma equipe de missionários, visitando orfanatos. E ela falou: foi difícil pensar de que não podíamos nem usar a eletricidade, porque o pouco que tinha era do gerador. Então, num lugar sem luz, de novo, no pós-terremoto, no pós-destruição de um país todo. Mas ela diz: foi uma grande oportunidade poder mostrar o amor de Jesus a tantas pessoas ali. Então, acender a luz não é só ir acender a luz do outro lado do mundo, não é ir só acender a luz, ter comunhão com pessoas que você nunca viu. A Kessia falou: parecia que eu estava em casa, porque eu estava tendo comunhão com crianças que eu nunca havia visto antes, com missionários que eu nunca havia visto antes. Então não é só com aqueles que eu nunca vi, mas às vezes eu posso ter comunhão com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que estão bem perto de mim. Então eu tenho que aproveitar e dizer: sim, eu vou acender a luz e ter comunhão, acender a luz da comunhão. E depois então quando nós pensamos de que nós precisamos ver outros, e vendo os outros, acender a luz para outros. Por favor, acenda a luz de outras pessoas. Não espere ir a um campo missionário, não espere ir a uma viagem missionária. Acenda a luz aonde você está. O terceiro ponto, para terminarmos de acendermos a luz, é que quando nós acendemos a luz e vemos Jesus,
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós acendemos a luz, nós acendemos a luz também para a santificação. Acendemos a luz também para sermos purificados. Nós conseguimos ver este sangue de Jesus nos purificando, nos limpando, nos moldando, destruindo todo o pecado que está em mim, que está em ti. O sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Então eu posso ver esse sangue através da luz, ver que fui purificado e posso ir e contar dessa santificação a outros. Então a palavra aqui é santificação, é ser puro, ser limpo, ser livre do poder do pecado. E em nossos dias nós até nem usamos tanto essas palavras, unção, santificação, mas precisamos voltar e precisamos ver em nós santificação. E isso só quando acendemos a luz. Então, quando temos a luz, nós podemos ver santificação passando nas nossas vidas, passando em nós. Quando eu penso em santificação, eu penso em unção, e com unção nós temos o óleo da unção, e era o mesmo óleo que era usado na lâmpada, na lamparina, é o mesmo óleo que vai ser usado então também para ungir. E o salmista, ele fala da ovelha e ele diz de que unges minha cabeça com óleo. E às vezes é tudo que nós precisamos, ser ungido, ser derramado o óleo na nossa cabeça, ser derramado o óleo da unção. E para nós, às vezes nós falamos, cara, isso é tão longe. Mas o salmista é tão claro de que este óleo estaria trazendo frescor à cabeça daquela ovelha. Eu estava pensando esses dias na ovelha e eu li um livro falando de ovelhas e as 3 razões porque o pastor derrama óleo sobre a ovelha. Primeiro, de óleo sobre o nariz da ovelha, porque o nariz da ovelha é a parte mais sensível, é a parte mais branda, e qualquer inseto, qualquer mosca, pode vir sobre o nariz da ovelha e botar um ovo, e daquele ovo vai começar uma infecção, vai nascer uma larva, e daquela larva vai começar uma infecção. Então imagina a ovelha com o seu nariz, então imagina, tentando mexer o nariz. Eu não sei tanto mexer meu nariz, mas imagina, mexe o teu nariz, começa a mexer o teu nariz. Então agora imagina a ovelha com alguma coisa no nariz. Então quando o pastor vem e passa o óleo no nariz da ovelha, é para repelir dos insetos. E quando a ovelha não tem óleo no nariz, o que acontece é que ela vai começar a ter insetos no nariz. E aquele inseto vai vir e começar uma infecção. E a ovelha, então, o tempo todo ela vai estar balançando a cabeça, o tempo todo ela vai estar tentando fugir de um lado para o outro, o tempo todo ela vai estar louca, porque ela não consegue entender de onde vem tanta dor e de onde vem tanta coceira, porque está aqui. E ela não consegue ver o nariz dela. E às vezes, essa ovelha então, é a primeira coisa, porque eles derramam o óleo na ovelha, é para te livrar dos insetos, livrar do pecado, livrar da dor. A segunda razão por que eles derramam o óleo sobre a cabeça da ovelha, é porque a ovelha é muito bobinha, igual nós. A ovelha, ela é das que brinca por qualquer coisa. E o tempo todo, a melhor brincadeira de ovelha, sabe o que é? Dar chifradas. Então, o tempo todo eles estão batendo a cabeça, uns com os outros. Imagina algumas pessoas cabeça duras, batendo a cabeça. Então, imagina você, uma ovelha, batendo a cabeça um com o outro. E, às vezes, então,
O óleo, quando é derramado na cabeça da ovelha, esse óleo é derramado para que simplesmente escorregue. Quando eles baterem a cabeça um no outro, quando baterem para o outro lado, eles não vão ferir um ao outro, mas aquele óleo vai escorregar. E depois a terceira razão, porque eles usam óleo na ovelha, é porque a ovelha ela anda por tudo quanto é lugar, e ela vai andando em meio a um caminho escuro, e em meio a um caminho de trevas, e por onde ela andou, ela vai chegar então machucada. Ela vai pisar em pedras, ela vai estar em meio de espinhos, e o tempo todo a ovelha vai estar machucada. Vai estar machucada da mesma maneira como nós também. Às vezes precisamos de óleo para repelir do pecado, do inseto do pecado nas nossas vidas. Precisamos do óleo porque do mesmo jeito que as ovelhas são irritadas com aquela coisa na ovelha, às vezes nós estamos irritados. Nós precisamos parar e dizer: Senhor, me dá luz na minha irritação. E às vezes, vivendo em comunhão, nós estamos vivendo em comunhão, mas às vezes nós estamos batendo a cabeça também. Então imagina, vivemos em comunhão, mas batendo a cabeça. Então daí nós precisamos parar e orar para não vivermos batendo a cabeça. Dizer: Senhor, derrama um pouco de óleo na minha cabeça, para que eu não seja o cabeça dura, que o tempo todo estou batendo a cabeça nos meus irmãos, ao invés de ir acender a luz para eles. A terceira razão, porque nós viemos de onde viemos, talvez do mundo, talvez de uma família quebrada, talvez de lugares onde passamos e fomos infectados com o pecado. E por isso então viemos machucados. Por isso talvez sofremos o tempo todo. Por isso estamos talvez mal. Então precisamos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, derrama sobre mim o teu óleo. Derrama sobre mim santificação, para que eu possa ser aquele que está curado também. Então nós precisamos ser aqueles que somos curados pelo Senhor, que somos curados pelas bênçãos do Senhor. Eu tenho uma última slide, e é a Letícia Reis. Alguns de vocês conhecem a Letícia Reis. E a Letícia Reis é essa moça, e ela está num projeto de 2 anos como missionária de curto prazo. E sabe para onde ela foi trabalhar? Na Alemanha. Opa, não é a Alemanha. Então, depois que ela chegou na Alemanha, eles falaram para ela: olha, Letícia, nós precisamos de você, que você vá ajudar equipes de viagens na África. Então ela chegou na Etiópia primeiro, e agora ela está no Quênia, ajudando equipes de evangelismo no Quênia e na Etiópia. E ela diz: eu encontrei o paraíso. Eu estou no melhor lugar do mundo. E as pessoas escrevem no Facebook dela que ela só pode abrir uma vez por mês, porque não tem internet. E as pessoas escrevem: Letícia, você está sofrendo muito. E ela disse: talvez eu vou sofrer muito a hora que eu tiver que sair daqui. E esta foto é simplesmente porque eles foram a uma tribo Swahili. E lá no meio dos Swahilis, eles chegaram na tribo e só tinham as crianças, como eu falei no início da minha mensagem. As crianças que estão lá cuidando do fogo, as crianças que estão lá cuidando da casa, as crianças que deixam o fogo apagar, as crianças que saem chorando porque o fogo apagou. E ela chegou lá na tribo e só tinha as crianças. E eles contaram a história do Evangelho e contaram histórias bíblicas para as crianças. E depois então eles falaram: olha, a hora que os seus pais voltarem, chamem-os para que eles venham ouvir da palavra de Deus. Essa mesma história que vocês ouviram. E quando os pais voltaram do trabalho, a tribo inteira veio para ouvir. E a tribo inteira ouviu o Evangelho, e quando eles falaram de Jesus, a tribo inteira parou
e aceitou a Jesus. Então, às vezes, temos que ser estes que vamos adiante e dizemos: eu vou acender a luz só para uma pessoa, mas eu vou também acender a luz para outros. E talvez eu vou ir acender a luz para uma tribo inteira. Mas a Letícia diz que aquilo que passou na vida dela, ela diz: a minha vida foi transformada primeiro. Porque eu consegui ver a necessidade de pessoas ao redor do mundo. E quando eles chegaram naquela tribo, porque eles estavam vendo a necessidade daquelas pessoas, eles pregaram e aquela tribo inteira dos Suahilis ouviram o Evangelho e aceitaram. Eu não vim aqui apenas falar de vida missionária, eu não vim aqui apenas contar as histórias dos nossos missionários, mas eu queria então desafiá-los a andar na luz, a ter comunhão uns com os outros, mas principalmente a ver Jesus purificando as nossas vidas. Ser estes que acendem a luz de outros, simplesmente para a glória do Pai. Então, nessa hora vamos orar e vamos dizer: Senhor, eu quero parar e acender a luz. Ouvir outros pedindo: acende a luz, por favor. E acender a luz para outras pessoas. Senhor, muito obrigado por essa tão boa oportunidade que tínhamos de falar de Ti, de falar da Tua luz, de falar do Teu cuidado conosco em nos salvar, em mostrar a Tua luz para nós, onde nós estávamos nas nossas mais densas trevas. O Senhor nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, para o reino de luz, para nos dar bênçãos, para nos dar salvação, para passar em nós, ó Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas. E agora, ó Pai, nós queremos ser estes que temos comunhão, seremos que dia a dia vamos mostrando e acendendo a luz para os nossos irmãos ao nosso redor, mas também para aqueles que estão longe. Pai, santifica-nos, cura-nos, liberta-nos, mas santifica-nos na Tua palavra, santifica-nos em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.